Um alerta para o fim dos tempos. 7h47, vamos trazer o próximo vídeo. Olha, nós sabemos que nesses tempos de hoje, muitas pessoas estão tendo visões, sonhos, e a palavra de Deus é muito concreta quando ela fala que no final dos tempos, muitos teriam visões, teriam sonhos, e que através disso poderia ser um sinal que Deus está dando para essa humanidade. E olha só para vocês verem nesse vídeo, as visões do padre Salazar, da Colômbia. Preste atenção. Prezados irmãos e irmãs, este é um chamado urgente para atentarmos às revelações impactantes do padre Wilson Salazar. O cenário pintado em suas visões sobre o futuro da Igreja é sobrecarregado por forças sinistras, uma batalha entre a luz divina e as trevas infernais. As visões do padre Salazar lançam luz sobre uma realidade oculta, onde a malignidade se infiltra nos alicerces da fé, ameaçando a própria existência da Santa Igreja. É momento de atenção, oração e discernimento, pois a batalha espiritual está se intensificando e a voz do padre Salazar ressoa como um chamado à vigilância diante dos tempos apocalípticos que se aproximam. Preparem-se para adentrar nas revelações divinas que abalam as estruturas da fé e estejam prontos para enfrentar a verdade revelada nos relatos do padre Wilson Salazar. Eu peço que você preste muita atenção nesta revelação do padre Wilson Salazar. Olá, meus irmãos e minhas irmãs do canal Sou Católico Fiel. O que vou falar para vocês, isso é muito sério. É uma grande revelação. O fim se aproxima e não sei se você está preparado. Eu quero falar tudo para vocês. Vamos lá, irmãos. Visões dadas por Deus, santo sacrifício da Eucaristia depois da consagração na Santa Missa. Senti as mãos de Deus sobre mim. Uma luz me cobriu e caí de bruços. Enquanto caía, vi a Santa Igreja representada no Vaticano. Era branca, formosa, imensa. No centro, tinha os 12 apóstolos do Senhor, cobertos pelo manto da Santíssima Virgem Maria. No entanto, havia muitos seres escuros que caminhavam de forma arrogante pela igreja, não aparentando ser bons. Ao lado desses seres, vi muitos clérigos, bispos e sacerdotes, religiosos homens e mulheres, que andavam com eles dentro da igreja, vivendo como algo normal. Nossa Senhora chorava com muita dor, e os apóstolos do centro do Vaticano olhavam com muita dor, orando, guiados pela Mãe de Deus. A igreja seguia resplandecendo, e eu não entendia por que ainda havia tantos demônios dentro dela. Eram milhares de milhões, incontáveis, que estavam com os clérigos, e eu olhava assustado. Não entendia por que a luz da igreja seguia tão brilhante, com apenas alguns clérigos prostrados em oração, os quais os demônios não podiam tocar, e também alguns fiéis prostrados resplandeciam no meio de todos. Quando vi, debaixo da igreja, umas mãos grandes, douradas e formosas, sustentando a igreja, delas saía uma cruz esplendorosa, e ambas emitiam uma luz que iluminava a Santa Igreja. Então, a voz me disse: é Deus, é Deus, é Deus quem sustenta sua obra. O Pai com suas mãos santas, o Filho com sua cruz poderosa e o Espírito Santo com sua luz esplendorosa. De repente senti sobre a igreja uma sombra imensa, escura, tenebrosa, e eu, assustado, buscava onde me esconder, mas não pude. Então, sobre a base da igreja, senti os raios esplendorosos que me cobriam. O demônio aproximou-se até bem perto do meu rosto e gritou: eu vou te matar, vou te matar, vou te matar, tentando com suas garras me machucar, gritando forte: a destruirei como for, acabarei com ela com o meu poder. Eu não podia destruir a igreja, e eu cobri meu rosto, mas o demônio não podia me tocar nem destruir a igreja. O demônio olhou por trás de mim, e eu segui seu olhar. Então gritou muito forte: vou te destruir, e farei o que for para destruir a igreja. Eu estava olhando para a igreja, e dentro dela havia uma pequena comunidade, muito pequena, parecia até insignificante. Em toda a igreja estavam cobertos por uma luzinha azul, e eles não se alteravam.
Estavam prostrados em oração e nada os perturbava. Seguiam assim com muito amor a Deus, mas o demônio gritava mais forte: vou te matar, vou matá-los a todos, destruirei, acabarei com a igreja. Isso me deu muito medo e ele dizia coisas grosseiras e horríveis. Então invoquei a mãezinha Maria. O demônio não me tocava. De repente, senti diante de mim e da igreja uma luz fortíssima e imensa, como um raio que se colocou entre a igreja e o demônio. Era São Miguel Arcanjo, que imediatamente tirou sua espada diante do demônio e seu escudo cobriu toda a igreja. De pé diante do demônio, com o rosto poderoso e enérgico, disse: quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? O demônio caiu, sua voz infernal se desfez, e como fumo desapareceu, atordoado, deixando um cheiro fétido e gritando gemidos inenarráveis. São Miguel ficou ali de pé, com uma presença poderosa, e eu olhei novamente para a Santa Igreja. Uma voz me disse: vigiai, orai pela Santa Igreja, porque o demônio filtrou seu exército infernal para tentar destruí-la. Já vistes, já vistes, já vistes seu exército infiltrado. Orai e vigiai, vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. São os tempos, são os tempos, são os tempos. O fim se aproxima e ninguém está preparado. Vigiai, pois os tempos terminam, e Satanás descandeou com muita fúria seu poder para tentar destruir a Santa Igreja. Ele infiltrou a maldade na Igreja, fazendo-a passar por verdade. Vigiai e orai, porque os tempos do Apocalipse estão aqui. Quem tem ouvidos, ouça, convertam-se os corações, amem a Igreja na verdade. Deus está próximo. Bom, estas foram, meus queridos irmãos, mais uma forte revelação do céu para o padre Wilson Salazar, pertencente à Diocese de Bogotá, na Colômbia. Quem quiser acreditar, acredite. Quem tem ouvidos, ouça. Ao nos depararmos com as visões reveladoras do padre Wilson Salazar, somos confrontados com uma narrativa que transcende o ordinário e nos leva a uma profunda reflexão sobre o estado espiritual da Santa Igreja. As revelações, permeadas por uma intensa batalha entre as forças divinas e demoníacas, oferecem um alerta vital à comunidade religiosa. Diante do infiltrar do mal nas fileiras sagradas, a mensagem do padre ressoa como um chamado à ação, à oração fervorosa e à vigilância constante. Este relato não é apenas uma narrativa apocalíptica, mas sim um lembrete urgente de que o tempo da complacência chegou ao fim. Devemos, como fiéis, unir nossas preces e esforços na preservação da verdadeira luz da fé, enquanto as trevas tentam, com toda sua fúria, extinguir essa chama divina. Que estas revelações nos inspirem a fortalecer nossos laços espirituais, aprofundar nossa devoção e a enfrentar o mal com a coragem que apenas a verdadeira fé pode proporcionar. Em tempos sombrios, que a mensagem do padre Wilson Salazar sirva como farol, guiando-nos na preservação da essência sagrada que a Santa Igreja representa. Que assim seja, em nome da verdade, da fé e do amor divino. Tá aí, essa visão desse padre é tudo aquilo que Nossa Senhora disse nas mensagens, né? O próprio livro A Palavra de Deus tem mensagem que Nossa Senhora fala que o Vaticano fez um pacto com o mal, e tem mensagem que ela fala se tornou ninhos de cobra. Então, quando a gente vê nessa visão, a gente parando e pensando, ele fala que viu muitos sacerdotes envolvidos com demônios, e ao mesmo tempo ali ele fala que nessa visão viu São Miguel Arcanjo, que o demônio meio que fugiu. E nós sabemos que o São Miguel Arcanjo, no final de tudo, ele vai amarrar Satanás e vai precipitar ele no inferno, né? São Miguel Arcanjo vai vir junto com Nossa Senhora, né, para combater o bom combate, o dragão vermelho, como disse em Apocalipse. Então isso é para a gente ver realmente que nós estamos lidando com pessoas de carnes, mas sim com potestade, né, seu Gênio? E é muito triste a situação que está indo. O que eu achei mais interessante é que a visão que ele viu é um padre da Colômbia, um padre colombiano. A visão que ele teve ali, ele viu ali uma pequena comunidade, todos rezando em silêncio, todos prostrados.
Só falta dizer que é a igreja da obediência, porque todos prostrados pequena. Ele viu também o demônio infiltrado com o exército do demônio infernal dentro do Vaticano. Como aqui o Beato Francisco Palau é um santo que ele foi canonizado pelo Papa João Paulo II, foi canonizado aqui, beatificado. Beato Francisco Palau foi beatificado no dia 4 de abril de 1988 pelo Santo Papa João Paulo II. Veja a visão também que ele teve lá do Vaticano. Vou ler um trecho daqui. Daqui a pouco nós vamos ver um vídeo da Ana Catarina Emerich, que ela também teve a visão aí. Ele falou: Lúcifer está formando novamente uma guerra contra Deus através dos falsos católicos, no comando de Bergoglio com falso ecumenismo. Que lá ele explica aqui, eu vou resumir um pouco, ele explica que o demônio fez guerra contra Deus lá no céu, e São Miguel entrou na jogada e falou: quem é como Deus? Micael. Ele foi precipitado aqui. Hoje ele está fazendo guerra contra Deus através dos próprios católicos modernos. Esses católicos que batem palma nas igrejas, esses católicos que falam línguas estranhas, que não é nada sequer do Espírito Santo. Na Bíblia é bem claro, se falar mil línguas, que tem intérprete. Não adianta falar língua blá 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 blá. O Santo Papa João Paulo II nunca falou língua estranha. E o povo se deixa convencer, enganar assim à toa. Então, aqui ele fala também eu vou ler o que ele falou aqui, ó. Jesus mostrou ao Beato Francisco Palau que ele iria enviar um homem com a mesma força de Elias para restaurar a sua igreja. É coincidência isso? Aqui ele fala aqui nesse livrinho aqui que eu coloquei aqui, ó. Naquele dia, a voz profetas abriram a terra e o inferno trava vivos e os apóstolos da mentira à vista dos povos. Naquele dia, os profetas enviados por Deus para a redenção das nações racharão a força bruta do homem com a força divina. Virá o restaurador prometido, a sociedade já dissoluta em completa anarquia, armado não de aço, mas de fé e de força espiritual. Um restaurador com a missão de Moisés, restaurando todas as coisas à frente de uma ordem de apóstolos que a providência tem preparado para a última hora. E aqui ele fala aqui, ó, que Roma não será mais o centro da religião de Jesus. Ela degolará seus sacerdotes religiosos e outra vez se constituirá inimiga de Cristo e da Igreja. O trono do sumo pontífice pontificado não voltará mais para Roma, porque será transladada para outro lugar. Então, para quem tem inteligência, sabe, como o Padre Romo sempre falava, o profeta, aqui será o centro do mundo, porque Deus escreveu esse livro, enviou esse profeta aqui. Eu vou ler mais um trecho dessa mensagem aqui, que ele Jesus diz assim, ó: ele não sou o causador da desgraça, mas ele julgou tudo o que é de péssimo em cima das pessoas que vêm dando ouvido a ele, o demônio. O pedido foi feito: não cometerás adultério, Êxodo 20:14. Mas como ele é pior peste que por mais curto espaço continua espalhando, a minha misericórdia já não dá mais de aguentar. Esse que se diz que sou eu, quer fazer uma igreja mais moderna. Na mente dele é o próprio diabo que fala por ele, e não eu. Enquanto João Paulo II estava com o meu representante, tudo foi iluminado pelo meu Santo Espírito. Jesus fala aqui, ó. Mas agora já não sou mais eu, e sim ele, o pior de todos, que é o Belzebu, o mais terrível, que vem dominando a maior parte dos países ricos, que querem dominar o mundo, achando que eu não existo. Vejam, meus filhos, como é que tão triste para mim, vendo esses homens perdidos querendo se fazer de um Deus
diante de mim. A minha cólera cairá tão logo sobre eles, e não irá ferir nenhum de vós que vem me adorando e me respeitando. Por isso é que quando vocês cantam para mim, me tira a tristeza, vendo morrer filhos inocentes por esses comandantes do diabo. Jesus falou, o profeta aqui, que ele fala aqui, ó, vejam meus filhos como é triste para mim, vendo esses homens perdidos querendo se fazer de um Deus diante de mim, mudando as leis que ele mudou, que nem era, como ali no começo ali, Apocalipse 13:13, né? Verdade, uma coisa que Jesus fala, né? Ele sempre enxuga as lágrimas de Jesus quando canta para ele, né? Quando nós rezamos. E a gente para e pensa, né? Se o próprio Satanás ele quer destruir a Igreja Católica, né? Ele vai fazer de tudo para isso. Ele vai usar sacerdote, bispo, até leigos, pessoas para fazer